ao vivo. Vou deixar registrado aqui um conteúdo bem bacana sobre a revisão da vida toda, tá? Para que vocês saibam tudo que vocês precisam saber, né? Sobre essa pauta que acabou de sair, né? O STF julgou por maioria, que foi aprovada essa revisão que estava sendo discutida há bastante tempo, né? E dizer que isso é uma vitória pra gente. Olá, bem-vinda. Como cidadãos, é uma vitória para os aposentados naquela época, já explico, e provavelmente uma vitória também para aqueles que vierem a se aposentar. Por quê? Porque traz mais possibilidades de se tornar mais vantajosa a aposentadoria. Em linhas gerais é isso. E a gente precisa entender, gente, o que é essa revisão. Tanto a regra anterior, né, a novembro de 2019, que foi a última reforma que a gente teve da Previdência Social, quanto de 2019 para cá, a gente tem, né, por regra, tinha, né, essa regra cai agora, que só serão computados os salários de contribuição de 94 para cá. Né, que foi quando o real passou a ser implementado, né, passou a valer como moeda nacional. Então, antes disso, as contribuições não são consideradas. E o que isso significa na prática? Isabela, mas antes era outra moeda, tem que converter. Sim, todas essas conversões, até quando é real mesmo, a gente tem que aplicar o índice de atualização para a data do cálculo ali do benefício, para a data da concessão ali do benefício, tá? Então, todas essas conversões e atualizações são necessárias e são possíveis de ser feitas. Então, não é desculpa, né, do governo de não querer trazer. Todas essas conversões são super possíveis, tá? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente. E por que é interessante a gente trazer esses valores anteriores a 94? Vai ser interessante em todos os casos? Não, nem todos os casos vai ser interessante. Mas concorda comigo que aqueles segurados que se aposentaram e tinham contribuições mais altas antes de 94, eles tiveram essas contribuições descartadas a título de cálculo da renda mensal ali da aposentadoria? Embora o tempo já tenha sido computado, tempo é uma coisa, isso a gente precisa ter em mente também. Tempo de contribuição é uma coisa e cálculo de aposentadoria de valor, né, que o segurado vai receber ele na hora de se aposentar é outra coisa. Então, antes de 94, obrigada, querida. Isso, compartilha aí, obrigada. E se tiver dúvida também vai me mandando o que eu vou falando. Um bate-papo rapidinho pra gente falar dessa pauta que acabou de sair. Super importante, pois é. Então, embora o tempo antes de 94 seja utilizado até hoje, até para a regra nova, né, depois de 2019, o valor, né, os salários de contribuição que a gente chama, eles não entram para título de cálculo da aposentadoria. E isso é ruim, porque se a pessoa ganhava melhor lá, ela não tem a chance, não é oportunizado a pessoa o melhor benefício possível. E isso, gente, fere um dos princípios básicos que a gente tem no direito previdenciário, que é o critério da melhor regra, né? Preenchidos os requisitos, eu preenchi os requisitos lá do benefício de aposentadoria, eu tenho direito à melhor regra de transição para o meu caso. E essa revisão vem abarcar, né, os filiados antes de 99, então se atentem a isso. Antes de 99, tá? E que se aposentaram a princípio até 2019. E aí tem uma discussão, acredito que... Bem-vindo, gente. Eu vou tentar deixar gravado, tá? Para quem tá chegando agora. Acredito, né, que a gente... Acredito não, teremos que acompanhar a modulação dos efeitos, né, do STF. Estou estudando também, estou me atualizando, né, previdenciarista sempre tem que se atualizar, mas essa modulação dos efeitos a respeito do prazo de revisão. O que acontece? Via de regra, para os benefícios previdenciários, o prazo para a gente pedir uma revisão é de 10 anos, tá? Via de regra.
Então vem essa discussão. Acredito que a STF não vai deixar de fora, né, aqueles que já têm mais de 10 anos, aqueles que estão nesse prazo aí, né, se aposentaram entre esse prazo, né, até 2019 e começaram a contribuir antes de 94, mas já passou 10 anos. Então acredito que vai ter uma modulação aí. Acompanhe esse perfil que eu vou trazendo as novidades. Então, até aqui tudo bem, né, gente? Para quem que se aplica? Para aqueles que se filiaram antes de 99, para aqueles que começaram a contribuir antes de 94. E geralmente esse cálculo vai ser vantajoso para aquelas pessoas que não contribuíram muito nos últimos anos antes de se aposentar, ou para aquelas pessoas que tiveram as contribuições realizadas mais alto antes de 94, tá? E não se aplica para quem começou a contribuir depois de 94, porque obviamente, né, só esclarecendo, quem começou depois de 94 não tem porquê, né, não tem o que trazer para trás, tá? Então, até aqui dúvida, gente? Queria trazer esse tema porque eu sei que vocês precisam, né, todos nós precisamos saber os nossos direitos. É uma vitória, viu? É uma vitória muito grande para todos nós. Deu para ficar claro nessa minha explicação breve, gente? Vocês têm alguma dúvida sobre o assunto? Pode deixar aí que eu respondo. Vou tentar deixar esse videozinho salvo lá no meu canal do YouTube também. Tá bom? E a mensagem final, podem deixar a pergunta. Não, né? Ficou claro direitinho? Se tiver pergunta, depois vocês põem nos comentários que eu vou respondendo os meus stories, tá? Ok, muito claro, tá bom, obrigada. E uma mensagem que eu queria deixar assim de atenção para vocês. Se vocês se enquadram ou conhecem alguém que se enquadra, né, que começou a contribuir antes de 94, teve direito adquirido entre 99 e 2019, ou seja, se aposentou nesse período. Antes dessa pessoa entrar, embora ela preencha ali os requisitos, né, para fazer jus a uma revisão, contratem um especialista em cálculo antes. Por quê? Não é raro, infelizmente, não é raro, acontece do INSS conceder benefícios de forma equivocada, né? E eu sei que não é do costume, não é da cultura, né, da gente brasileiro fazer cálculo antes de pedir um benefício, né, da Previdência, ou seja, todos aqueles benefícios que a gente contribui. Mas isso, apesar de não ser costume, deveria ser, né? Por quê? Quando sai a cartinha lá de concessão, ou seja, de indeferimento, a gente precisa olhar se o cálculo tá certo. Porque pense aqui no caso específico do benefício de aposentadoria, quantos anos, né, os segurados, as seguradas vão receber depois dessa concessão. Então é essencial fazer o cálculo, fazer um planejamento, no caso aqui específico da revisão da vida toda, fazer o cálculo para ver se a revisão é vantajosa. Então preencher os requisitos, né? Tinha contribuição antes de 94, parece que as contribuições eram mais altas, tá muito tempo sem contribuir, se aposentou depois, pode ser que essa revisão venha a calhar no meu caso, mas para ter certeza eu preciso fazer o cálculo. Por quê? Não entre, gente, eu até vou fazer um post assim, né? Não entre com uma ação de revisão no escuro. Porque quando você entra no escuro, quando você não sabe exatamente, se você primeiro responder a pergunta, se você tem a ganhar e quanto é esse a ganhar, pode ser que essa revisão seja até ruim no seu caso, tá? Então eu fico aqui o meu alerta, a revisão, a notícia é ótima sim, mas não é para todo mundo. Calcule antes para saber se é benéfica no seu caso, tá bom? Então, gente, vou ficando por aqui, que eu vou buscar as crianças agora. E se vocês tiverem dúvida, vão deixando aqui que eu vou respondendo nos stories, tá bom? Um abraço!